devemos ser amorosos com aqueles que as defendem. Então, devemos criticar ideias hostis ao cristianismo, mas devemos ser amorosos com aqueles que as defendem. Olha que interessante. Embora Atenas fosse o centro cultural, todo o centro do conhecimento e da arte, era também uma cidade extremamente idólatra. Estima-se que na cidade de Atenas havia cerca de 30 mil deuses. Era a cidade que mais havia deuses ali na Grécia. Havia até um ditado que dizia que era mais fácil você encontrar deuses em Atenas do que homens. Tamanha era a idolatria naquela cidade. Agora imagine Paulo, um judeu, portanto, na verdade, um cristão com uma criação judaica. Então, alguém extremamente monoteísta, acreditava em somente um único Deus e que abominava a idolatria, entrando numa cidade como essa, extremamente idólatra, e se deparando com um cenário cultural tão drástico como aquele. A palavra de Deus nos diz que ele se revoltava, seu espírito se revoltava diante daquilo. Olha o que diz o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A fé de Paulo estava em xeque aqui. Mas sabe o que mais chama a minha atenção? Qual foi a reação do apóstolo Paulo em relação a isso? Ele não saiu pela cidade proclamando vitória e proclamando que Cristo era o Senhor daquela cidade. Ele não saiu pela cidade irado, derrubando deuses. Ele não saiu pela cidade intolerante, criticando aquelas pessoas, porque elas tinham uma visão, uma crença diferente da dele. Nada disso. Ele foi e dialogou com aquelas pessoas. O espírito de Paulo se revoltava contra aquilo tudo, mas ele foi e dialogou com aquelas pessoas. Em outras palavras, ele não foi e chutou a macumba que ele viu na estrada. Ele foi e dialogou com o macumbeiro. Olha o que diz o versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Diálogo. O engajamento, então, de Paulo com a cultura foi motivado por um coração compassivo, meus irmãos, de alguém que amava aquelas pessoas. Ele respeitou as crenças daquelas pessoas, ainda que ele não concordasse com elas. Isso é tolerância. O que Jesus ensinou? Que nós devemos amar os nossos inimigos, por mais que nós discordemos deles. Isso deve levar a gente a uma autoavaliação. Qual será que é a nossa reação quando nós nos deparamos com alguém que pensa diferente de nós? Sei lá, um ateu, ou um espírita, ou então um budista? Será que nós criamos barreiras e nós não estamos dispostos a dialogar com aquela pessoa? Como nós interagimos e defendemos a fé em relação a outras pessoas que têm posicionamentos diferentes dos nossos? Eu já cansei de ver cristãos sendo grosseiros e mal educados com outras pessoas. Basta você acessar o Facebook que você já vai ver isso aí. É cheio, o que mais tem no Facebook é apologista e teólogo. Não é verdade? E aí alguém posta alguma coisa lá e é normal você ver pessoas, gente orgulhosa, arrogante e belicosa, que não está disposto a um diálogo amoroso, mas na verdade quer só demonstrar conhecimento e inteligência. Não foi essa a atitude do apóstolo Paulo, e não é essa a atitude de um cristão. Eu já cansei de ver cristão mal educado, e sendo desrespeitoso com outras pessoas. Não é essa a nossa atitude. Nós não devemos enfiar o evangelho goela abaixo para outra pessoa. Há alguns anos, eu me lembro de um caso que se encaixa perfeitamente nessa situação aqui. Vocês se lembram, deve se lembrar pelo menos, de um pastor que, no horário nacional, horário nobre, levou uma santa enorme na TV e ridicularizou a fé católica em horário nacional. E chutou a santa, dizendo que a santa não faz nada. Gente, isso é um absurdo. Não é essa a atitude que um cristão deve ter. E não foi essa a atitude que o apóstolo Paulo teve naquele cenário idólatra.
E isso não deu certo, tanto é que esse pastor teve que ser praticamente exilado do país por causa daquilo que ele fez. Nós devemos respeitar a fé de outras pessoas. Agir dessa maneira é um péssimo testemunho, nós não devemos agir assim. Quando nossa fé for confrontada e estiver em xeque, nós devemos ser cordiais e amorosos com a outra pessoa. Outro dia eu li uma frase bem interessante, e é a mais pura verdade. Dizia assim: 10% dos conflitos são devidos a diferenças de opinião. 90% deles são devidos à entonação de voz. Essa é a mais pura verdade. A nossa apologética, a nossa atitude de defender a fé, não deve ser uma licença para nós sermos arrogantes. Não deve ser uma licença para a gente ser orgulhoso e simplesmente lançar argumentos para aquela outra pessoa e não ser sensível ao que ela acredita. Paulo defendeu a fé, mas ele fez isso em amor. Nos versículos 18 a 21, nós vemos em seguida que Paulo, então, ele é levado por filósofos epicureus e estoicos ao Areópago para que ele defendesse a sua fé. Porque Paulo estava anunciando algo que era novo para eles. Ele estava anunciando a ressurreição de Jesus. Ué, que novidade é essa que a gente não conhece? Vamos levar você para todo mundo ouvir, em público. E aí Paulo é levado ao Areópago. O que é o Areópago? O Areópago nada mais é do que um monte ou uma colina onde os filósofos da época se encontravam para debater ideias. Tudo que era novo eles discutiam lá. E o Areópago ainda existe lá em Atenas. É lógico, virou um ponto turístico. Então Paulo é levado para um ponto da sociedade grega que era um dos pontos mais importantes para eles, para debater ideias. E Paulo aproveita essa oportunidade para evangelizar. Então olha só, a partir do versículos 22 até o 31, nós podemos tirar a nossa segunda lição, que é a seguinte. Pode passar o slide. É importante explorarmos as brechas nos argumentos e na cultura. Quando nós vamos defender e anunciar o evangelho, nós devemos explorar as brechas nos argumentos e na cultura. Foi assim que o apóstolo Paulo agiu. Olha o que diz os versículos 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha como começa o sermão filosófico, assim, entre aspas, do apóstolo Paulo. E sabe o que me chama a atenção nesses versos também? Paulo, ele não começa dizendo assim: Senhores atenienses, em tudo vejo que sois extremamente idólatras. Ele não diz assim. Ele diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo que sois extremamente religiosos. Olha a estratégia do apóstolo Paulo. Ele é até um pouco, digamos assim, subversivo. Ele sabe dialogar. Ele sabe que aquela cultura é idólatra. Mas se ele disser isso logo de cara, ele vai perder o público dele. Então ele diz assim: olha, eu percebo que vocês estão buscando a Deus. Eu percebo isso está nítido para mim. Eu percebo que vocês são extremamente religiosos. Olha a polidez do apóstolo Paulo. Quando nós vamos defender o evangelho, quando nós vamos defender a nossa fé, educação, polidez e essa estratégia que vem do Espírito Santo são muito importantes. Agora notem a outra estratégia do apóstolo Paulo. Caminhando pela cidade, ele observou um altar ao Deus desconhecido. O que era esse altar ao Deus desconhecido? Tem até a foto aqui, não sei se dá para ver direito. Mas esse altar ao Deus desconhecido é o seguinte: naquela época, as cidades gregas, eles eram extremamente idólatras, na verdade, os gregos eram extremamente idólatras. E eles construíam altares para todo tipo de divindade. Só que eles tinham medo de ter esquecido alguma.
como eles tinham muitos deuses, eles achavam que poderiam ter esquecido de algum deus. Então eles construíam um altar que era para esse Deus desconhecido. Isso era muito comum. Então aí tem até achados arqueológicos que representam esse altar. Só que além disso, isso tem um outro ponto também. Isso tem a ver com aquela ideia de que Deus colocou no ser humano o desejo pela eternidade. Está lá em Eclesiastes 3. Todo ser humano busca o eterno. Da maneira errada, mas busca. Tem a ver com aquela ideia de que o apóstolo Paulo também fala em Romanos, de que Deus se revelou na natureza e revelou também a todos. De modo que nenhum homem é indesculpável. Todo mundo sabe que existe um Deus. Então isso tem a ver com o conhecimento natural de Deus também. Por isso que eles criam também esse altar ao Deus desconhecido. Tem esses dois pontos, tá certo? Agora, olha então a estratégia do apóstolo Paulo. Ele usa essa brecha na cultura, ele observa esse altar ao Deus desconhecido, e ele percebe que essa é uma oportunidade para ele construir uma ponte para anunciar o evangelho. Ele diz assim, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o meu Deus. Esse é o Deus que eu acredito. Então Paulo usa uma brecha na cultura para anunciar o evangelho. Defender apologética, evangelismo é um trabalho de construção de pontes. Nós precisamos identificar o contexto cultural, nós precisamos entender a necessidade da pessoa com a qual nós estamos conversando, para então nós apresentarmos o evangelho de uma maneira eficaz. O versículo 23 nos diz que o apóstolo Paulo observou. O que significa observar? Observar significa prestar atenção. Significa se deter por algum tempo e refletir a respeito de algo. Então Paulo, ele conhecia muito bem a cultura grega. Ele não chegou naquela cidade de uma maneira incauta, mas ele conheceu a cultura e sabia a estratégia adequada para defender a fé e evangelizar. Então, a partir disso, quando ele vê esse altar, ele tem um insight, uma ideia, e então ele apresenta o seu Deus. Irmãos, nós precisamos estudar e entender a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos entender o espírito da nossa época. Nós precisamos esquadrinhar essa cultura. Nós precisamos estar alertas ao que as notícias dizem. Nós precisamos ler outros livros. Nós precisamos identificar esses pontos de contato, como o apóstolo Paulo identificou. Porque essa é uma oportunidade para nós pregarmos. Qual é o Deus desconhecido dos nossos tempos? Nós temos vários. Eu quero apresentar um para vocês. Pode mudar o slide. Já ouviram falar dessa festa Sensations? Skull Sensations. É uma balada para jovens. Sabe o que é interessante? Isso aqui, essa é a religião do homem moderno. Balada Sensations é um tipo de... na verdade, é uma balada, música eletrônica e tudo mais, só que com um diferencial. O que eles prometem é um tipo de experiência mística nesse evento. Então, o evento todo, como um todo, as estruturas e tudo mais, ele é construído de uma maneira que vai proporcionar àquela pessoa uma experiência mística com um transcendente. Só que é uma experiência mística sem Deus. Essa é a religião do homem moderno. Você quer ter uma experiência profunda, só que sem Deus. Na verdade, isso ilustra o desespero humano. O homem sem Deus, quando o homem está sem Deus, ele não vê sentido e significado na vida. Só que ninguém consegue viver sem sentido e significado na vida. Aí então o que ele faz? Bom, já que eu sou um ateu, não existe sentido e propósito na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou então para a fé, dou um salto, vou para o cristianismo e roubo valores do cristianismo, roubo sentido e significado do cristianismo para afirmar na minha cosmovisão. É um salto ilógico. E é isso que o homem moderno tem feito. Olha só o que... Então, olha só. Pode voltar, isso.
Não, isso aí. O nome dessa balada aqui já é autoexplicativo até, né? Sensation, sensação, sentimentos. E uma dessas baladas se chamou Inner Space, que em inglês quer dizer o espaço interior. E eles prometem o seguinte, esse Inner Space aconteceu no dia 15 de junho, se não me engano, em 2013. Mas acontece no mundo inteiro, esse foi acontecer em São Paulo. E olha só o que eles prometem, o que aconteceu nesse evento, né? Neste ano, o público foi transportado numa incrível jornada para despertar os sentidos. 40 mil pessoas vestidas de branco, para representar uma religiosidade, uma espiritualidade. Conectaram-se na mesma energia, criando uma vibração única no AMB. Foi uma noite incrível com performances, shows de luzes e muita música, surpreendendo o público e despertando seus sentidos. Essa é a religião do homem moderno. Pode passar. Olha, infelizmente não vai dar para ver muito bem por causa da luz, mas essas são as luzes do evento. É uma estrutura grandiosa. Se vocês verem vídeo, vocês vão ficar bem impressionados. É algo grandioso. Justamente para proporcionar essa experiência. E é uma experiência que eles tentam transparecer no sentido litúrgico, inclusive. Pode passar a foto. Tem até uma sacerdotisa na balada. Isso é trágico, irmãos. Isso é trágico, sabe por quê? Porque isso é o homem buscando Deus, só que da maneira errada. É aquele desejo que Deus colocou dentro do ser humano, que faz parte da nossa imagem e semelhança, de buscar o divino, de buscar o eterno, de buscar a Ele próprio. Mas o homem corrompe isso e busca outras coisas ao invés dele. Isso é trágico. Dostoiévski, o escritor russo, dizia que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E quando eu preencho esse vazio com coisas, esse vazio que é infinito com coisas que são finitas, eu que sou idólatra. E é isso que o homem moderno tem feito hoje em dia. O ser humano tem sede, só que ele busca as fontes no lugar errado. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana também. Um relacionamento profundo com Deus, irmãos. Um estudo sério da Bíblia. Um conhecimento profundo das Escrituras. E um estudo sobre a cosmovisão das pessoas, sobre a visão de mundo, sobre a nossa cultura, nos tornam mais sensíveis ao diálogo. Nós somos mais amorosos com as outras pessoas. Sente-se com a outra pessoa. Toma um café com ela. Ouça o que ela tem a dizer. Só depois você apresente uma resposta para ela em amor. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos de alguém que tem sede, mas ela está buscando saciar a sua sede em locais errados. Nós estamos diante de uma alma, irmãos. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Paulo, então, partindo dessa brecha na cultura, então ele começa a explicar quem é o seu Deus. Ele desenvolve uma argumentação lógica contra os falsos deuses. Então, ele vai demonstrar por que a crença dos estoicos e dos epicureus, os filósofos gregos, é ilógica. E aí, a partir dos versículos 28, ou melhor, dos versículos 24 em diante, ele vai estabelecer um argumento, que nós não vamos ler tudo agora. Mas nos versículos 28 e 29, ele diz assim: em Deus nós vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. O que Paulo está dizendo? Ora, se nós nos movemos, se nós vivemos e se nós existimos em Deus, significa que a nossa vida deve ser vista a partir de uma perspectiva teocêntrica. Significa que se existe um Deus que está fora do universo, Ele é o sustentador de todas as coisas. Então é para Ele que nós devemos direcionar a nossa vida. Significa que a nossa felicidade, a nossa existência, depende de Deus. Nós só somos satisfeitos quando nos deleitamos em Deus.
Justamente o contrário do que acreditavam os filósofos epicureus e estoicos. Então olha como Paulo está gerando uma tensão no coração daqueles intelectuais. E para confirmar essa verdade, Paulo, mais uma vez, pasmem, recorre ao elemento da cultura grega, que é a poesia. Olha o que ele diz, versículos 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então os próprios poetas gregos haviam reconhecido uma verdade que Paulo ensinava e que a Bíblia ensina. Que nós somos geração de Deus. Paulo identificou mais um elemento verdadeiro na cultura grega para criar uma ponte para o Evangelho. Olha que interessante. Percebe como Paulo estava imerso naquela cultura, como ele conhecia bem aquela cultura. Paulo não chegou simplesmente naquela cidade e foi proclamando o Evangelho. Ele foi estratégico, ele conhecia bem aonde ele estava. Paulo estava preparado para defender a sua fé. Irmãos, como cristãos, nós acreditamos que a palavra de Deus é inspirada e que ela é o norte para as nossas vidas. E nós devemos nos deleitar na palavra de Deus. Mas nós precisamos ler outros livros também. Nós precisamos entender a cultura. Nós precisamos ler livros seculares. Nós precisamos ver o que a cultura está pensando em filmes, ou na poesia, ou na arte. Foi o que Paulo fez. Ele identificou um elemento na cultura grega, uma verdade que coincidia com o cristianismo, porque dele também somos geração, e usou isso para sustentar o seu discurso. Olha que interessante. Eu gosto de uma frase do apóstolo não, que besteira é essa? O que eu vi? É do reverendo Augusto Nicodemos. É porque ele escreveu um livro Apóstolos. Mas olha só o que ele diz. Ele diz assim: Cristo morreu para tirar os seus pecados, e não a sua inteligência. Como cristãos, irmãos, nós acreditamos que o cristianismo é a única verdade. Só Jesus é o único caminho para Deus. Só que, quando nós estamos dialogando com alguém de uma outra fé, ou de uma outra crença, ou de uma outra religião, de uma outra cosmovisão diferente da nossa, às vezes nós temos a tendência de criar uma barreira e um preconceito. A gente ouve a palavra reencarnação e a gente já fica assustado. A gente já cria uma barreira e é difícil criar um diálogo com aquela pessoa. A gente ouve que o cara é ateu, fala, opa, peraí, isso aí está errado. Mas, gente, dificilmente você vai encontrar uma cosmovisão, ou um posicionamento filosófico, ou uma religião que seja completamente errada do começo ao fim. Porque uma cosmovisão é um conjunto de crenças. E dentro desse conjunto de crenças, algumas vão ser verdadeiras, outras vão ser falsas. É por isso que o cristianismo se destaca, porque ele é a cosmovisão completamente verdadeira. E Paulo percebe isso. Por isso que ele identifica esses elementos na cultura grega. O Deus desconhecido e a poesia grega. Dificilmente, por exemplo, você vai encontrar uma religião que diga que é errado amar uns aos outros. É claro, isso é uma verdade absoluta em qualquer religião, todo mundo afirma isso. Só que isso é insuficiente. Então nós temos que pegar essa verdade e apontar para o caminho certo, direcionar para Cristo, para o Evangelho. Entende? Então quando nós estamos dialogando, nós precisamos identificar esses pontos de contato para estabelecer a ponte para apresentar a Cristo. A estratégia de defesa e proclamação do Evangelho deve ser sempre contextualizada, de acordo com a cultura e de acordo com a necessidade de cada pessoa. Agora, compare esse texto aqui, esse discurso do apóstolo Paulo, por exemplo, com o discurso do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Vocês vão perceber uma diferença. Quando o apóstolo Pedro, lá em Pentecostes, prega e discursa, e quase 3.000 pessoas se convertem, o apóstolo Pedro, ele não está usando elementos da cultura. O apóstolo Pedro não está combatendo a idolatria.
O apóstolo Pedro não está discursando para intelectuais. Por quê? Simplesmente porque Pedro está discursando para judeus que conheciam a Bíblia, que conheciam o Antigo Testamento. Então não faz sentido Pedro demonstrar quem é o Deus verdadeiro, porque os judeus já acreditavam no Deus verdadeiro. Então faz sentido o apóstolo Pedro recorrer ao Antigo Testamento e percorrer ele inteiro para mostrar que agora o Messias chegou, que Jesus Cristo é o Salvador. Essa não foi a estratégia do apóstolo Paulo, porque ele está numa cultura grega, intelectual, que nem conhecia a Bíblia. O apóstolo Paulo não está utilizando aqui o Antigo Testamento e a Bíblia de uma maneira como o apóstolo Pedro utilizou. Porque aquela cultura nem conhecia a Bíblia. É lógico que ele está pregando o que a Bíblia diz, mas a estratégia dele é diferente. Então, identificar o contexto cultural para apresentar o Evangelho de uma maneira eficaz, isso é muito importante. Evangelizar um médico ou um advogado é diferente de evangelizar um homem simples do campo. Evangelizar um budista é diferente de evangelizar uma testemunha de Jeová. Evangelizar um homossexual é diferente de evangelizar um heterossexual. Evangelizar um europeu é diferente de evangelizar um sul-americano. Evangelizar um espírita ou um macumbeiro é diferente de evangelizar um ateu. Evangelizar um ateu é diferente de evangelizar um incrédulo comum. E, gente, é até difícil evangelizar ateu. Nós precisamos ser sensíveis ao que eles dizem. Esses dias eu vi uma piada bem interessante na internet sobre ateu. Se tiver algum ateu aqui, me desculpa, é só uma piada muito amorosa. É um comediante americano, ele dizia, eu dei muita risada, gente. Ele disse assim: às vezes eu tô com alguém, tô no metrô, aí eu ouço alguém espirrar. Aí eu digo assim, bless you, que em inglês é o nosso saúde, né? Mas em inglês, na verdade, é Deus te abençoe. E aí eu falo esse bless you pro cara, aí ele diz assim, peraí, como assim? Bless you não, eu sou ateu, não aceito isso. Mas como assim? Eu só tô sendo gentil e tal, né? Não, eu acredito que nós somos simplesmente um amontoado de átomos combinados com acaso. Não acredito que existe um Deus fora do universo. E eu acredito que tudo que existe aqui na vida é o que há. Quando eu morrer, eu vou para o túmulo, eu vou me desintegrar, eu vou me unir aos elementos da natureza e vou me tornar uma árvore. Aí ele diz assim, pois é bom mesmo que você se torne uma árvore, porque aí eu espero que venha um lenhador com uma serra elétrica bem grande, corte você, leve você para uma serralheria, corte você inteirinho, leve você para uma fábrica de papel e você se torne uma Bíblia. Isso foi muito engraçado, essa eu tive que compartilhar. Obrigado, Marco. Isso eu falo com muito amor, a gente tem que amar os ateus, e claro, tá bom? É só para descontrair. Mas, irmãos, o fato é que nós não podemos simplesmente colocar todas as pessoas no mesmo pacote e achar que a gente sempre pode evangelizar da mesma maneira. Existem igrejas que estão aplicando a mesma estratégia de evangelismo do que se aplicava nos anos 70. Só que a sociedade muda, a cultura se transforma. Nós precisamos entender o espírito da nossa época. O evangelho nunca vai mudar. Nós nunca devemos alterar a mensagem do evangelho. Mas a estratégia, sim. Nós percebemos isso claramente, por exemplo, no discurso de Pedro e Paulo. E foi o que Paulo fez agora em Atenas. Nós devemos estar preparados para responder à razão da esperança que há em nós. 1 de Pedro 3,15. Terceira lição. A ressurreição de Cristo sempre deve ser anunciada e devemos nos lembrar de que isso implicará rejeição. A ressurreição de Cristo sempre deve ser anunciada e devemos nos lembrar de que isso implicará rejeição. Versículos 30 a 34, diz assim, acompanhe comigo. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram, a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, até então, Paulo havia apresentado, digamos assim, entre aspas, um Deus mais genérico. Ele só havia falado de que existe um Deus fora do universo, que criou todas as coisas. Só que agora, Paulo vai apresentar o evangelho em si. Então ele fala de Cristo e da ressurreição. Porque toda apologética, ela é insuficiente se ela não apresentar a Cristo. Simplesmente levar alguém a acreditar na existência de Deus não salva aquela pessoa. Tiago, capítulo 2, versículo 19 diz assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E nós sabemos que nenhum demônio vai para o céu. Todo demônio acredita na existência de Deus. O que leva ao arrependimento e à salvação é Cristo. É muito mais do que simplesmente acreditar na existência de Deus. E é isso que Paulo faz, Paulo sabe disso. Então, a partir de agora, ele começa a apresentar a Cristo. E ele anuncia a ressurreição. O homem precisa ouvir a respeito de Jesus. E aí ele diz assim, que Deus é justo e que ele irá punir todos os pecados um dia por meio de Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Se Paulo já havia gerado tensão no coração daqueles filósofos por apresentar o Deus verdadeiro, agora então muito mais, porque os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aquilo era um escândalo para eles. Em nossa cultura, irmãos, por exemplo, é muito politicamente aceitável, correto ainda, anunciar a existência de Deus. Você fala que acredita em Deus, é até politicamente aceitável. Mas eu desafio você a falar que acredita na ressurreição dos mortos, e acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, e que Jesus é o único caminho para Deus. Você vai ser taxado como louco, você vai ser mal visto. Nós somos mal vistos, somos ignorados e somos ridicularizados pela cultura. Somos martirizados pela essa cultura idólatra. Mas o evangelho nunca é o hóspede da cultura, mas ele sempre é o juiz e redentor dela, como disse Bruce Nichols. Nós não devemos acomodar o evangelho ao que diz a cultura. Por mais que a cultura nos pressione, nós nunca devemos valorizar a cultura em detrimento do evangelho. Por mais gentis e amorosos que nós sejamos, nós devemos nos lembrar que o evangelho sempre vai ser uma ofensa para a pessoa que está ouvindo. Nós não podemos nos esquecer disso. O evangelho sempre vai ser um escândalo. Mas é importante nos lembrarmos que, por mais que isso cause ofensa para as pessoas, o evangelho é a única resposta para uma cultura corrompida, para uma cultura idólatra, para uma cultura que está caminhando para o secularismo. Jesus Cristo é a única resposta para uma mente envolvida, cativa com o secularismo, cativa com pensamentos que são hostis a Deus. Jesus Cristo é a única resposta para para um ateu. Jesus Cristo é a única resposta para uma política corrompida. Jesus Cristo é a única resposta para aqueles que confiam em demasia, que confiam toda a sua fé na ciência. Jesus Cristo é a única resposta para a homossexualidade. Nós não precisamos e não devemos nunca acomodar o evangelho à cultura. A ressurreição sempre deve ser anunciada, ainda que isso implique rejeição e perseguição, porque nós não somos os caras legais da cultura. Nós sempre vamos criar conflitos, nós somos sal e luz. E devemos nos lembrar que sempre que anunciarmos o evangelho, isso implicará rejeição por parte das pessoas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi ridicularizado, zombaram dele. Mas nós devemos nos lembrar que quem faz a obra é o Espírito Santo. A pior coisa, irmãos, que nós podemos fazer
é medir o nosso sucesso evangelístico através de quantidade de pessoas que nós evangelizamos ou que se converteram a Deus. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando Paulo estava pregando aqui, parece que não foram tantos que se converteram. Mas alguns se converteram. E cada alma é preciosa para Deus. E o que é interessante quando a gente olha para o texto aqui, diz que um homem chamado Dionísio, ele aceitou a mensagem. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para a tradição cristã diz que esse homem aqui era um dos homens mais influentes na cidade de Atenas. Diz a tradição cristã que esse homem era um juiz em Atenas. E depois que ele se converteu com a mensagem do apóstolo Paulo, ele se tornou o primeiro bispo de Atenas. Imagina a influência que esse homem teve naquela cultura. A gente não sabe qual vai ser a resposta, qual vai ser o impacto de uma pregação ou no momento que nós compartilhamos o evangelho com alguém. Então, se você tem um amigo, irmão, se você tem um amigo incrédulo, que você já pregou o evangelho para ele, um ateu, ou um espírita, ou um budista, ou seja quem for, mas essa pessoa está relutante, não desista, você já plantou a semente. O que você tem que fazer é continuar orando, continuar pregando, porque uma hora pode brotar. E à medida que você continuar, Deus pode trazer aquela pessoa para Cristo. Em resumo, então, nós temos 3 lições que nós devemos... 3 lições a partir desse texto que nos ajudam a nos posicionar quando nossa fé está em xeque. São elas. Primeira, devemos criticar ideias hostis ao cristianismo, mas devemos ser amorosos com aqueles que as defendem. Segunda, é importante explorarmos as brechas nos argumentos e na cultura. E terceira, a ressurreição de Cristo sempre deve ser anunciada e devemos nos lembrar de que isso implicará rejeição. Vamos orar? Senhor, Pai, nós vivemos numa cultura que tem se afastado cada vez mais da Tua palavra, da Tua verdade e do Teu amor. Senhor, te peço que o Senhor nos ajude como igreja a nos conscientizarmos dos desafios que estão aí. Nos ajude, Pai, a nos engajarmos de uma maneira bíblica com a apologética. Nos ajuda, Senhor, a fazermos uma apologética que te agrada, defendermos a nossa fé de uma maneira que agrada ao Senhor. Pai, que nós não sejamos simplesmente portadores de respostas prontas, mas que nós tenhamos consciência que diante de nós há uma pessoa sedenta por Ti, sedenta, Senhor, pela água viva, só que busca saciar a sua sede em fontes erradas, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a darmos resposta sim, mas ajuda-nos, acima de tudo, a amarmos aquela pessoa. Senhor, como é difícil nós fazermos isso, Pai. Confronta nossos corações, arranca, Pai, de nós o nosso orgulho, que a nossa inteligência, Pai, esteja a serviço do Teu reino, que a Tua palavra, Senhor, esteja em nossas vidas, e que nós possamos viver, Senhor, uma vida santa, que nós possamos, acima de tudo, vivermos uma apologética encarnacional, que nós possamos encarnar o cristianismo em nossas vidas, que nós possamos ser um evangelho ambulante, para que Cristo seja visto em nossas vidas, e outras pessoas olhem e vejam Cristo em nós. Pai, ajuda-nos nesse sentido, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos estratégia, ajuda-nos a confiarmos no Teu Espírito Santo. Pai, eu peço por mim, Senhor, porque muitas vezes eu estou do lado de alguém num ônibus, ou num avião, ou em qualquer lugar que seja, e eu me calo, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Dá, Senhor, amor pelas almas. Me dá amor pelo Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesse sentido. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém.